dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa madrugada para cada uma das irmãs e os irmãos que for ver este vídeo, porque eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todos estejam bem na presença do Senhor, que todos estejam bem, aleluia, com saúde, paz, o coração cheio de alegria, de força, de vitalidade que somente Deus pode nos dar, somente Deus pode nos ajudar, somente Deus pode alegrar o nosso coração. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê aí um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Pai, do nosso Deus, daquele que fez os céus e a terra, o Deus de maravilha, o Deus de honra e o Deus de glória, porque só Ele é Senhor da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Antes de tudo, eu com a palavra de Deus, irmão, minhas amadas irmãs, no livro de Isaías 51, a partir do verso 1. Foi aqui que o Senhor colocou no meu coração. Venho pregar aqui a palavra do Senhor. Primeiro eu peço a Ele a direção. Qual é a palavra que Ele quer que eu pregue a palavra dEle? Que eu evangelize a palavra dEle? Porque a palavra é dEle, minhas amadas irmãs. A obra é dEle. Eu não sou nada. Apenas sou um instrumentinho pequenininho na mão dEle. Para que eu venha falar do que Ele deixou aqui na terra quando Ele estava aqui. Deixou o evangelho. Deixou a palavra. Para aquele que crê nele, confia nele. Aleluia. Como diz lá no livro de Lucas. Aleluia. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e se batizar será salvo. Aquele que não crê já é condenado. Está escrito na palavra de Deus. Então ele veio para a terra, ele fez o que o Pai mandou ele fazer, os milagres, as maravilhas que ele fez. Ir para aquela cruz, morrer por cada um de nós. Pagar um preço que não merecia. Um justo, um perfeito, um santo. Pagar o preço por um bando de injusto. Mas quando ele foi para o Pai, que ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia, ele deixou o evangélico, ele deixou a palavra. A palavra dele, ele deixou para aquele que crê nele, não perecer, mas tenha a vida eterna. E aqui no livro de Isaías 51, nos diz assim: ouve-me, vós, que segue a justiça, e que buscai ao Senhor, olhai para a rocha, de onde foste cortado, e para a caverna dos poços, de onde foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden, a sua solidão como o jardim do Senhor, gozo e alegria, e chamarão nela nação de geração a voz da melodia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que palavra forte, minhas amadas irmãs. Que palavra linda é a palavra de Deus. Fala de restauração, de salvação de Israel. Louvado seja Deus. Que Deus ouve vós, segue a justiça, buscai ao Senhor e olhai para a rocha. Quem é a rocha, minhas amadas irmãs? A rocha é Jesus. A justiça vem de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Ele é a justiça. Ele é o caminho. Ele é a vida e Ele é a força. Ele é aquele Deus que nós precisamos cada dia mais. Ouve-me, vós, que segue a justiça e que buscai ao Senhor, olhai para a rocha. Olhai para a rocha. Olhai para quem? Para Jesus, o Deus dos céus e da terra. Aquele que fez maravilha aqui na terra, quando estava andando aqui na terra, curando e expulsando os demônios,
curando os enfermos, aleluia, abrindo os olhos dos cegos, abrindo os ouvidos dos mudos, aleluia, aquele que estava que não andava, ele botava para andar. Esse Deus, tão grande, minhas amadas irmãs, e tão poderoso que nos diz assim, a rocha, de onde foste cortado, para a caverna do poço, de onde foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, abençoei e multipliquei. Então Deus, o próprio Jesus Cristo, abençoou Abraão, multiplicou Abraão. Abraão era um homem riquíssimo, cheio de bens, porque Deus abençoou a vida de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando mandou Abraão sair da terra dele, da casa dele, que o pai dele era um idólatra, aleluia, e ele sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu seguirei o caminho que deve andar. E Abraão diz a palavra que ficou ali, andando naquele deserto, sem nem saber para onde ia, mas ele estava questionando obediente à voz de Deus. Deus mandou ele sair da casa dele, da parentela dele. E ele foi muito abençoado. Multiplicarei, aleluia, porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, a sua solidão como nela, nação e de geração, a voz da melodia. Aquilo que é triste, o Senhor faz ser alegre, ser feliz. Aquilo que é assolado, que é deserto, aleluia, o Senhor faz ter água, não tem água, os poços jorrar água. Porque Deus, minhas amadas irmãs, Ele faz o que ninguém pode fazer. O que ninguém pode fazer, Ele faz porque Ele é Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E continua assim, atendei-me, povo meu, nação minha, e clamai os ouvidos para mim, porque de mim salvará a lei e o meu juízo se estabelecerá como a luz dos povos. Aleluia. Que coisa grande e poderosa, minhas amadas irmãs, é a palavra de Deus. A palavra que nos dá força, que nos dá vigor, ela que nos dá esperança viva no nosso coração. E Abraão aqui foi obediente a Deus. Tanto ele como Sara, a esposa dele. Por quê? Porque ele foi obediente à voz do Espírito Santo. Ele foi sensível à voz de Deus. Para que eu e você venhamos ser sensível à voz do Espírito Santo. Não passar despercebido da voz de Deus. Porque Deus, minhas amadas irmãs, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que cura, que liberta, que nos ouve. Tudo aqui nessa terra Ele está vendo e está sabendo. Porque Ele vê cada um de nós. A palavra de Deus diz que os olhos dele percorrem por toda a terra. Nada fica fora diante dos olhos do Senhor. Nada. Nenhum pensamento meu e seu. Tudo Ele sabe, tudo Ele vê e tudo está sendo ali escrito no livro dele. O que a gente fizer de bom ou de ruim, Ele está sabendo e Ele está vendo. Porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus soberano. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. E bote a palavra de Deus em prática. Leia a Bíblia. Porque Deus está na palavra. Ele é o verdadeiro Deus. A verdadeira força e a verdadeira alegria na nossa vida. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fale ao seu coração. Aquele que está afastado do caminho do Senhor, que volte para o Senhor. Volte a glorificar o nome de Deus. Daquele que é santo, que é digno de ser adorado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe
te cubra de bênção e de paz, na presença do nosso Pai, do nosso Deus, do Salvador Jesus Cristo, porque Ele é santo. Ele é digno, minha mãe, minha amada irmã, de toda adoração, de honra e de glória. Que Deus abençoe sua casa, sua família, que venha ter uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.